Olá, pessoal. Vamos à nossa quinta aula, né? Na última aula nós falamos sobre a posse dos deputados, né? Quais eram os procedimentos da posse dos deputados. E nessa aula a gente vai falar da eleição da mesa diretora, entre o artigo 4º e o artigo 10, né? Então é importante, só mostrar aqui onde é que está esse tema, de vocês. Ele está aqui na parte do regimento aberto, e ele está aqui na seção 2, sobre a eleição da mesa, no capítulo 3. Tá? Então é importante que vocês acompanhem a aula, mas com o regimento interno aberto, para que vocês tenham a familiaridade de fazer as anotações de vocês, de pontos importantes que podem cair na prova de vocês. Né? Então, para quem não me conhece, quem está vindo dessa aula, eu sou Renato Rocha, eu sou técnico de controle externo do Tribunal de Contas e sou o criador da Gabarite Consultoria e Planejamento. Então, vamos ao que interessa, já falando sobre a eleição da mesa diretora, né? Está aqui o regimento interno, a eleição da mesa diretora está no artigo 4º ao 10, e vamos iniciar a aula, né? Para iniciar, nós já começamos lá no artigo 4º, que diz o seguinte, que no primeiro dia útil seguinte à posse, olha só, no primeiro dia útil seguinte à posse, né? A posse, ela é no dia primeiro, né? A posse ela é no dia primeiro, que é aquela sessão, inicia, né, a sessão legislativa no dia primeiro, a posse. É quando os deputados tomam posse. Então, a posse, no primeiro dia útil seguinte à posse, ainda em sessão preparatória, olha, sessão preparatória, com início às 15 horas, presente a maioria absoluta dos deputados, serão eleitos por escrutínio secreto o presidente e os demais membros da mesa diretora. Presta atenção, pessoal. Primeiro dia útil tem a posse, né? Finalizada a posse no primeiro dia útil e no primeiro dia útil seguinte, que é o dia 2, ainda em sessão preparatória, começa a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa e dos membros da mesa. Essa escolha do presidente da mesa, o que vocês têm que gravar aqui? Que a escolha do presidente da mesa e dos membros da mesa, ela se dá no primeiro dia útil seguinte. E nesse primeiro dia útil seguinte, não é uma sessão legislativa, é uma sessão preparatória. É esse ponto que vocês têm que gravar. Que essa eleição do presidente é numa sessão preparatória. O início às 15 horas da tarde. Então, quer dizer o quê? Que a eleição do presidente e demais membros da mesa ocorre no dia útil seguinte. É uma sessão preparatória. E tem que estar presente a maioria absoluta dos deputados, né? A maioria absoluta, que não pode ser confundido com a maioria dos deputados, que são 24. Isso não pode ser confundido. Mas a gente vai explicar lá na frente essa questão de maioria absoluta e maioria de deputados. Então, não confundam isso, tá? Então, essa eleição ela se dá por escrutínio secreto, né? E essa eleição ela inicia no primeiro dia útil seguinte à eleição, certo? É esse ponto que vocês têm que gravar para iniciar a questão. Então tá. Aqui, olha, eu trouxe para vocês a eleição da mesa diretora e da eleição do novo presidente da Assembleia, que ocorreu em 2019. Olha só como fala aqui. No texto da reportagem, você vê aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Às 15 horas. E a gente volta um pouco aqui no texto, aqui do comando. Olha só, às 15 horas, tá vendo? Entendeu?
Foi lá no Centro de Convenções de Azevedo Picança. É porque a Assembleia está funcionando provisoriamente lá, né? Então, olha, a posse para o novo biênio 2019 e 2018, elas foram anunciadas na sexta-feira, né? Então, olha, foi na sexta-feira, durante a cerimônia de posse. Se lembra? Olha só. Aí, bora voltar novamente aqui. Olha só, no artigo 4º. No primeiro dia útil seguinte à posse. Então, o que foi que aconteceu? Aqui, na cerimônia de posse dos 24 deputados, foi anunciado a data da eleição e da posse para o biênio 2019 e 2020. Igual como falar que o rito segue o artigo 4º do regimento e 9º do regimento interno, né? Então, essa eleição ela acontece em sessão preparatória no primeiro dia útil seguinte à posse do deputado. A reportagem da cidade replicou isso aqui, né? É o que aconteceu aqui. A posse no primeiro dia útil seguinte, numa sessão preparatória às 15 horas, presente a maioria absoluta, escrutínio secreto, desse é eleito o presidente e os demais membros da mesa diretora. Então, esses são os procedimentos para iniciar o processo de eleição de presidente e membro da mesa diretora. É isso que interessa para a gente. E aqui é importante, como ele fala, voltando aqui, ele fala que tem que ter maioria absoluta, vocês têm que entender o que é essa maioria absoluta, porque a banca ela pode pedir para vocês somente o número. Eu vou tentar explicar aqui para vocês rapidamente. O quórum, o que é o que vocês querem que vocês entendam o cálculo da maioria absoluta, né? Então, o que é o quórum? Quórum, ele é o número mínimo de pessoas presentes para a realização de um processo de votação de alguma medida administrativa ou legislativa. Eu trouxe aqui como exemplo como é que funciona na Câmara Federal, para que vocês entendam como é que funciona na Câmara, na Assembleia Legislativa Estadual. Então, o que ele diz aqui na Câmara Estadual? Que metade mais um dos integrantes de uma instituição colegiada. Essa ele considera a maioria absoluta. E dá uma questão aqui que no caso de números ímpares, né? Primeiro número inteiro superior à metade. Lá na Câmara Federal tem 513 deputados, certo? Quando tu divide por 2, isso dá 256,5. Olha o que ele diz, primeiro número inteiro superior à metade. A metade é 256,5. Então, como a Câmara ela é constituída por 513 deputados, a maioria absoluta é 257, né? Então, esse, por exemplo, é um quórum necessário para aprovação de um projeto de lei complementar e para a eleição de integrante da mesa e para a cassação de deputado mandato. Então, a cassação de deputado ela é por maioria absoluta. Então, o que vocês têm que gravar aqui? No caso da Assembleia Legislativa do Amapá, o número lá é o número par. Então, podemos dizer que a metade é 12, né? Então, a maioria absoluta lá é 12 mais 1, 13. Essa é a maioria absoluta lá. Não são todos os 24 deputados. A maioria absoluta lá é 12 mais 13 deputados, né? Essa seria a maioria absoluta de presentes. É o que pede aqui, o número mínimo de pessoas presentes. Então, é isso que é considerado a maioria absoluta, né? É considerado. Então, basta que tenha 13 deputados para iniciar o processo de escolha do presidente e da mesa diretora, né? Então, se tivesse, por exemplo, somente 12 deputados, essa eleição não pode ocorrer, né? Não pode ocorrer porque há essa exigência do regimento interno desse número
mínimo de pessoas presentes para a realização do processo de votação. Sem isso, não inicia. E aqui, lá no artigo 5º, né, que será declarada eleita a chapa que obtiver em primeiro escrutínio a maioria absoluta dos votos dos membros da Assembleia Legislativa. Então, aqui é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, que olha só, será declarada eleita a chapa que obtiver em primeiro escrutínio secreto a maioria absoluta. Eu vou voltar novamente aqui no slide, para que vocês entendam qual é a maioria absoluta. Não é 13. Então, eu posso dizer que a metade de 13 é quanto? Aí nós estamos em ímpar. A metade de 13, ela é 6,5, né? 6,5 é a metade de 13. Se é 13, primeiro número inteiro superior à metade, então a maioria absoluta, se tiver 13 deputados, né? A maioria absoluta para a escolha será, nesse caso, de 7 a 6. Vamos imaginar 7 votos a 6 é considerado, o deputado é considerado, no primeiro escrutínio secreto, eleita, a chapa ela será eleita, né? Então aqui eu trouxe para vocês como foi o critério de votação desse ano na Assembleia Legislativa de Macapá, no estado do Amapá. Então o voto lá foram 20 a favor e 4 contra, né? Então aí você vê que tinha a maioria dos deputados presentes, eles estavam lá. Necessariamente, não, se tivesse somente 13, o processo ia continuar, porque você não teria, ainda assim teria a maioria absoluta do membro. Então, com base nessa quantidade de voto, né, o deputado Cacá Barbosa acabou sendo eleito a presidência, eleito presidente da Assembleia Legislativa, né? Então, eu acho aí que vem o parágrafo primeiro, né, que ele diz o seguinte. Então, vamos supor que não ocorra as hipóteses previstas no parágrafo deste artigo. E voltando novamente aqui, só para explicar, o que está querendo dizer isso aí? Vamos supor que nesse primeiro escrutínio secreto não seja declarada eleita nenhuma chapa, né? O que acontece aqui com essa questão, né? É realizado um segundo escrutínio, que é uma segunda votação. E quem vai participar dessa segunda votação? As duas chapas mais votadas na eleição anterior. Na primeira eleição, que está falando lá no artigo 5º, né? Então, quem vai ser sagrado, vai se sagrar vencedora nessa segunda eleição? A segunda chapa, ela vai ser declarada eleita por maioria simples. Prestem atenção. No primeiro escrutínio secreto, está aqui no artigo 5º aqui, vejam bem, né? O critério é maioria absoluta. A chapa eleita no primeiro escrutínio, ou na primeira votação, eleição, por maioria absoluta. Mas pode acontecer, como fala o parágrafo primeiro, disso não acontecer. E quando isso não acontece, vamos imaginar que tenha 3 chapas disputando a vaga, o cargo de presidente da Assembleia e de membro da mesa diretora. E sobra somente 2 chapas mais votadas, né, na eleição anterior. Então, quem sairá vencedor nesse segundo escrutínio? Quem vai ser vencedor? Aquele que obtiver a maioria simples de votos. Então, começam a perceber que
não é, na segunda votação, não é mais maioria absoluta. Gravem isso, né? Então, explicando agora o que é uma maioria simples. E esse é um cálculo mais comum, porque que ele leva em consideração o número de presente na participação, ou seja, mais da metade dos votantes ou o maior resultado da votação. Então, o que acontece? Se tiver 13 deputados, tirando o exemplo novamente lá, né? Tirar mais da metade dos votantes, será declarado eleito aquele que tiver maior votação, a chapa que tiver mais votos, né? E no caso de haver dispersão de votos, pode acontecer isso aí, o maior resultado da votação. Então, o que vamos imaginar? Eu trago um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que estão participando da votação 15 deputados, né? Então, 15 deputados dividido por 2, 7. Se é mais da metade, será eleito aquele que obtiver 8 votos. Então, vamos imaginar que tenha 15 deputados lá, né? Se é mais da metade dos votantes, é claro que com 8 votos será eleito um membro da mesa. Mas pode ocorrer que tenha 16 deputados e, como diz aí o parágrafo primeiro, né? O maior resultado da votação. Então, se tem 16 deputados e 9, o deputado ele pode ser eleito com 9 votos, né? Então, a maioria simples, ela não tem um critério rígido como a questão da maioria absoluta, né? Se tiver 10, 5 deputados lá, o voto não vai pelo critério simples. Então, vai ser eleito aquele que tiver. Se vamos imaginar que a chapa tem duas chapas, uma teve 4 votos e a outra teve uma, ganha que tiver 4 votos. Né? É isso que está querendo dizer. Por isso que a maioria é simples. A maioria o número de participantes na votação. Né? Ou seja, mais da metade dos votantes. O maior resultado da votação. É simples assim. Né? Não há esse critério de ter maioria absoluta. Pode acontecer, eu já falei aqui que a maioria absoluta é 13 deputados na Assembleia Legislativa. Mas, nesse caso, se não tiver 13 deputados, vamos imaginar que tinha 13 deputados na maioria absoluta. Foram embora 2. Então, só vai ficar a maioria dos votantes, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Né? Como explicado, o segundo escrutínio, a duas chapas basta ter a maioria de simples de voto para o presidente da Assembleia e da mesa diretora serem declarados vencedores. Então, nós já falamos aí a regra da maioria simples, né? O que leva em consideração é o número de participantes na votação, ou seja, mais da metade do votante é o maior resultado da votação, na verdade, né, pessoal? Então, vamos adiantar. Então, olha só. Pode acontecer, ter o primeiro escrutínio secreto, como já explicamos aí, ela é uma maioria absoluta, mas pode acontecer nesse primeiro escrutínio secreto, como já explicamos, de isso não acontecer. Não acontecendo isso, parte para a maioria simples, né, de votação, onde são as duas chapas mais votadas a participarem. Mas pode acontecer de ocorrer também um empate nessa segunda votação. E aí, quando acontecer esse empate, quem será declarado eleita a chapa cujo presidente, pela ordem, tiver encerrado a legislatura anterior no exercício da presidência. Então, vamos imaginar que essa eleição que ocorreu na Assembleia esse ano, houve as chapas disputando a vaga,
houve uma primeira votação, no primeiro escrutínio, não houve, as duas chapas mais votadas não tiveram voto suficiente, vai para uma segunda votação, para a maioria simples, aconteceu um empate, né? Então, pela ordem, né, a chapa que vai ser declarada vencedora é, no caso, a chapa onde o candidato a presidente o candidato a presidente da Assembleia Legislativa, ele tem encerrado a legislatura no exercício da presidência. E vamos lá, chapa A, chapa B. Vou colocar aqui para que vocês tenham uma familiaridade. A chapa da Luciana Gorgel A e a chapa do deputado Cacá B. Isso é só uma hipótese, tá, pessoal? Só para título de esclarecimento. Então, o que acontece? Ocorreu o empate. Então, quem que vai ser declarado presidente, né? Nesse caso, ia ser declarado presidente o presidente Cacá Barbosa, porque na sessão anterior ele encerrou a legislatura no exercício da presidência. Então, a deputada, vamos imaginar que ela tenha entrado agora, né? E aí, quem vai ser declarado? Pela regra, eu acho que o regimento interno, quando fizeram isso, levou em consideração a experiência do deputado. Então, foi isso que deve ter pesado a isso na segunda votação, em caso de empate, né? E vamos imaginar que as duas chapas que foram empataram, não tenha nenhum dos dois candidatos a presidente não exerceram o cargo de presidente da Assembleia na legislatura anterior. E aí, nesse caso, o que ocorre? Parte para aquele que tem maior legislatura. Vamos imaginar, utilizando o cargo da Luciana Gugel. Ela tenha uma legislatura e o deputado Cacá Barbosa tenha duas legislaturas. Nesse caso, quem vai ser declarado vencedor é o deputado Cacá Barbosa, né? Aí vamos imaginar, né, que nenhum dos dois candidatos das duas chapas exerceram o cargo de presidente na legislatura anterior. Os dois candidatos também, vamos imaginar, que é a primeira legislatura deles, né? Primeira legislatura deles lá. Duas chapas que entraram para disputar a vaga de presidente e os dois deputados entraram no mesmo ano. Nesse caso, o critério é o mais idoso, entendeu? Então, a idade, no final, ela vai pesar. E aí, esses membros que serão eleitos, presidente e membro da mesa, eles terão um mandato de 2 anos, né? E esse mandato permite uma segunda reeleição. Então, o que vocês têm que gravar sobre esse procedimento aqui de votação? Primeiro, vou voltar aqui novamente. Que no primeiro escrutínio vai ser declarada eleita a chapa que obtiver maioria absoluta. Ponto, né? Se não ocorrer hipótese no artigo anterior, né? Aí o critério é o seguinte: no segundo escrutínio, as duas chapas mais votadas na eleição anterior vão disputar, e aqui a regra no segundo escrutínio é maioria simples, né? Não vou explicar essa questão da maioria simples, já expliquei, isso está no material de vocês. E o segundo critério, se nessa segunda votação vier um empate, né, vai ser declarado presidente da Assembleia Legislativa aquele que na na legislatura anterior foi presidente, exerceu o mandato de presidente. E se ocorrer, de por acaso, de nenhuma das duas chapas, de nenhum dos dois candidatos a presidente não ter sido
não ter exercido o cargo de presidente na legislatura anterior, aí nesse caso o critério é o maior número de legislatura. Vamos imaginar também que esses dois deputados eles tenham o mesmo, entraram no mesmo ano, são dois deputados novos, só que de chapa diferente. Aí nesse critério parte para a idade, né? O mais idoso. E os membros da mesa, assim como o presidente, essa eleição é para um mandato de 2 anos, permitida uma reeleição, certo? Então, pessoal, como nós acabamos de ver, essa é o critério para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa e da mesa diretora. Aqui, a questão da segunda reeleição, como é que ocorre a segunda reeleição da mesa? A gente já viu, né, no artigo anterior, lá no artigo 6º, que os membros da mesa diretora eles têm um mandato de 2 anos e é permitida uma reeleição. Então, o que acontece? Essa segunda reeleição, elas são para quê? Para a terceira e quarta sessões legislativas de cada legislatura, certo? Então, é uma coisa que eu quero chamar a atenção, para que a cada ano eu vou reforçar isso aí, até para corrigir uma falha nossa, da primeira aula, que a Assembleia Legislativa ela tem 4 sessões legislativas, certo? De cada legislatura. Então, o deputado ele tem 4 legislaturas, certo? Então, no primeiro ano de mandato, é escolhido o presidente da Assembleia Legislativa e dos membros da mesa na primeira e segunda sessão legislativa, certo? De cada legislatura. A reeleição, né, do presidente e da mesa diretora para a terceira e quarta sessão legislativa de cada legislatura, ela realizará em qualquer período da segunda sessão legislativa, certo? Então qualquer período, essa segunda reeleição, ela acontecerá. Não tem pelo que a gente percebe aqui no artigo 7º, ela vai se realizar a qualquer período da sessão legislativa. Isso é uma decisão, acredito que de plenário, né? Decide. Então, isso pode ocorrer no primeiro semestre da segunda sessão legislativa ou no segundo semestre da segunda sessão legislativa, né? Então, o período, pelo que a gente percebe aqui no artigo 7º, não tem um período específico aqui, é em qualquer período, né? E isso é importante vocês fixarem, porque isso pode vir na tua prova e às vezes tu achar que essa questão em qualquer período pode te causar uma confusão e achar que essa questão está errada, que na verdade os membros o regimento interno da Assembleia deixou esse período aberto. Então, ele acontece na segunda sessão legislativa, mas pode ser qualquer período, pode ser no primeiro semestre ou pode ser no segundo semestre, tá? Então, eu acho que basicamente é isso que vocês têm que fixar. Quando olha o presidente da mesa diretora, nessa segunda sessão legislativa, ele vai convocar o pleito, né, numa sessão ordinária. Isso que é o ponto que vocês têm que fixar, que esse processo para a segunda reeleição, para a terceira e quarta legislatura, né, ele acontece com antecedência mínima de 8 dias. Então, o presidente da mesa, ele convoca o pleito em uma sessão ordinária. Essa convocação, ela se dá, no mínimo, de 8 dias, com antecedência mínima de 8 dias, né? E lá, nessa data,
nós já vimos que pode ser em qualquer período, ele vai dizer a data, a hora e o início da sessão de eleição para a renovação da mesa, né? Então, essa data, a hora, pode ser tanto no primeiro semestre da segunda sessão legislativa, quanto no segundo semestre da sessão legislativa, da segunda legislatura, certo? Gravem isso. Mínimo, ele tem que chamar isso aí, mínimo de 8 dias para convocar, né, esse pleito que será em sessão ordinária. E aqui, essa sessão preparatória, ela acontece no dia 1º de fevereiro, né? De 1º de fevereiro, sobre a direção da mesa anterior. Então, olha só, a sessão preparatória, no dia 1º de fevereiro, ela será realizada pela mesa diretora da sessão anterior. Então, o que serão empossados? O presidente e demais membros da mesa, para a terceira e quarta sessão legislativa. Vamos imaginar, começando a eleição para a terceira e quarta. Então, vamos imaginar que a chapa que ganhou a eleição para a primeira sessão legislativa e segunda sessão legislativa não tenha sido eleita, né? E nesse caso, o artigo 2º, parágrafo 2º, ele falou aqui que essa eleição será realizada, né, sob a direção da mesa diretora anterior, mesma mesa que foi da sessão preparatória do dia 1º, né? Então, essa é o processo que acontecerá, né? Então, ele diz aqui no artigo 8º que de cada uma das sessões preparatórias será lavrado ata, contendo sucintas exposições de ocorrências, a qual será submetida à aprovação do plenário. Então, feito a segunda reeleição, né? Isso será lavrado uma ata e, posteriormente, isso é submetida à aprovação do plenário. Certo? Então, bora lá. Uma pausazinha aqui. E aqui o artigo 9 ele fala de algumas formalidades da mesa, né? Formalidades que a mesa ela vai ter que fazer para iniciar esse processo de votação, de eleição da mesa diretora. Então, o primeiro etapa, você percebe que é um procedimento, há vários procedimentos que são feitos, né? Então, o primeiro procedimento é o quê? Registra-se a chapa junto à mesa, né? Através de protocolo geral, ou seja, uma chapa que queira se candidatar a presidente e membro da mesa, o que eles vão fazer? Eles vão registrar essa chapa, né? E esse registro pode ser feito até 2 horas antes do horário previsto do artigo 4º, né? Que aqui nós colocamos aqui às 15 horas, né? Daquele que for fixado na forma do parágrafo 1º do regimento interno desse artigo 7º desse regimento. Então, o que acontece? O que fala o artigo 7º, parágrafo 1º? Com a antecedência mínima de 8 dias, informando data, hora, início da sessão para renovação da mesa. Então, o que acontece? O que vocês têm que gravar aqui nessa questão das formalidades? Que quem quiser se candidatar a presidente mesmo da mesa tem que fazer um registro junto à mesa diretora, através de um protocolo. Esse registro pode ser feito até 2 horas antes do horário previsto, que são o horário previsto esse para a eleição do presidente da mesa, às 15 horas, né? E esse registro, ele é feito de acordo com a antecedência mínima. O presidente faz essa informação dessa votação com 8 dias de antecedência, dizendo a data e a hora que vai dar início a sessão de eleição, né? Então,
aqui é basicamente alguns procedimentos que serão feitos, né? Que as cédulas elas são impressas ou datilografada, né? Contendo o nome do candidato da chapa, dos respectivos cargos. Aí é todo um procedimento que vai ocorrendo, olha, colocação dos envelopes rubricados pelo presidente e pelo secretário em urna, à vista do plenário. Então, alguns procedimentos, então esses envelopes são rubricados pelo presidente e secretário da mesa, né? Isso à vista, todos os deputados que estão lá no plenário verificam todos esses procedimentos, né? Feito tudo isso aí, é chamado o deputado para verificar se tem quórum, né? Nós já vimos que a eleição para a mesa, ela inicia com a maioria absoluta, mas para isso precisa de quórum, né? Por isso que coloca aqui o inciso 4º, que será necessária a presença de maioria absoluta do deputado, né? E aí vai iniciar a votação, a votação é numa cabine indefensável, onde o deputado ele coloca a cédula em envelope e seu depósito na urna, né? É todo um procedimento básico, né? E esse acompanhamento de apuração junto à mesa diretora são por 3 deputados indicados por partidos ou blocos parlamentares diferentes. Então, isso aqui é um ponto que tu tem que gravar, que quem verifica, o que faz esse acompanhamento dos trabalhos de apuração junto à mesa, são 3 deputados indicados por partidos ou blocos parlamentares diferentes. Esse é um ponto que vocês devem prestar bastante atenção, porque a banca ela pode colocar que os trabalhos apurados são acompanhados por 2 deputados, o que estaria incorreta a questão, porque são 3 deputados indicados por partidos ou blocos parlamentares diferentes, né? E aí o inciso sétimo fala que retira esse envelope da urna, o secretário vai lá, retira, que ele vai contar, vai verificar a coincidência do número com o número de votantes, né? Ele abre e retira as cédulas e procede à leitura dos nomes dos votados e os cargos que esses disputaram, né? O inciso tal fala que é a proclamação dos votos em voz alta por um secretário e sua anotação por outro, à medida que apurados. E a proclamação pelo presidente do resultado final. Então, isso aqui é mais vocês veem que são procedimentos, são etapas, né, que devem ser cumpridas na eleição. E aqui o parágrafo 1º, ele já diz, o parágrafo 1º desse artigo, né, do artigo 9º, ele diz que o candidato que participar de uma chapa não poderá fazer parte da outra. Vamos imaginar a chapa A, B e C. Se o candidato que participou da A e a chapa dele perdeu, ele não pode participar da B e C, claro, né? Então, não será permitido subscrever mais de uma chapa, mesmo em caráter de apoiamento, prevalecendo a primeira subscrição, né? Fez inscrição na primeira, o que vai prevalecer é a subscrição da primeira das chapas, né? Então, cabe ao presidente da mesa diretora, ele que vai apreciar, deferir ou indeferir o registro das chapas, né? Então, tem todos os procedimentos que devem ser cumpridos, mas quem cabe apreciar, deferir ou indeferir é o presidente da mesa diretora, certo? Isso aqui é bem tranquilo em relação a isso aqui. Que aqui, o artigo 10, ele fala da questão na composição da mesa diretora, né? Então, nós já vimos lá que nessa composição da mesa diretora é assegurado a representação profissional dos partidos ou blocos parlamentares que participam do processo na Assembleia Legislativa, né? Então, na composição da mesa, o que ele fala é o seguinte, que o uso da célula no envelope fora especificado no inciso 2 e 3 do artigo anterior é nula se apresentado algum desses vícios, né? Então, se for... O parágrafo 1º diz o seguinte, que é nula a votação ou voto que apresente alguns dos seguintes vícios. Se a célula envelope conter rasura
ou qualquer espécie de anotação é considerado nula. Ou qualquer infringência das normas que resguardam o sigilo do voto também é considerado nulo. Então, isso são alguns pontos que podem considerar nulidade da votação, né? Que vocês têm que observar isso aí, certo? Então, essa nulidade ela pode ser suscitada em qualquer fase da sessão, né? Essa nulidade, ela está lá no parágrafo 2º do artigo 10, diz o seguinte, que essa nulidade será suscitada e decidida antes de encerrar o trabalho. E isso vai acontecer em qualquer fase da sessão, né? Então, o que acontece? A mesa diretora, ou por ofício, ou a requerimento, quando a gente fala ofício, isso é um ato da própria mesa, ou a requerimento, se já é um ato de algum deputado que não concordou com a votação, ele pode suspender a mesa diretora com base ou em ato de ofício ou requerimento, ela pode suspender esses trabalhos para examinar esse caso, né? Para examinar essa nulidade, e isso é decidido antes do encerramento dos trabalhos, entendeu? Então, aqui no processo, no parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que os envelopes deverão estar rubricados à vista de todos, colocando-se ao votante a oportunidade de escolher qualquer um entre eles. Então ele fala o seguinte, que se durante o primeiro ano de mandato verificar-se qualquer vaga na mesa, será esta preenchida mediante eleição, observadas as regras deste regimento. Decorrido mais de um ano, a vaga será preenchida pelo substituto regimental. Então, olha, presta atenção, né? O que interessa aqui para nós, nesse parágrafo 3º, é o seguinte, que vamos imaginar que durante o primeiro ano de mandato, tá lá, primeiro ano de mandato, aí verifique qualquer da vaga que está lá na mesa, qualquer vaga que tiver na mesa, ela tem que ser preenchida por eleição, né? E se essa vaga ela ultrapassar mais de um ano, aí aplica-se a regra do substituto regimental, certo? E vamos imaginar que havendo uma desconstituição da mesa ou uma anulação da eleição nova, né? Quem conduzirá os trabalhos? Será conduzido por um deputado que tiver mais tempo de legislatura, né? E havendo empate nesse quesito, as eleições serão conduzidas pelo deputado mais novo. Então, o que vocês têm que gravar, entender, na verdade, em relação a isso aqui, esse procedimento, né? Pode ocorrer que no primeiro ano de mandato haja vaga na mesa. E isso tem que ser preenchida por meio de eleição. Mas, se essa vaga ela transcorrer mais de um ano, essa vaga ela é preenchida pelo substituto regimental. Esse é um ponto que vocês têm que gravar. Agora aqui, vamos imaginar que há uma desconstituição da mesa ou anulação da eleição à nova eleição. Nesse caso, a eleição ela será realizada por um deputado que tiver mais tempo de legislatura. E se houver empate em relação a isso, deputado com o mesmo tempo de legislatura, aplique-se a regra do mais idoso. Entenderam, pessoal? Então, nós vamos, para fechar aqui, eu vou falar logo da sessão inaugural, né? E aqui a sessão inaugural ela é bem simples, né? Que a sessão inaugural da Assembleia, ela inicia em 2 de fevereiro, né? 2 de fevereiro é a sessão inaugural. E feita a sessão inaugural, aí instala solenemente a sessão legislativa anual. Essa sessão legislativa anual, né, ela inicia com o recebimento e a leitura de mensagem do governador. Né, isso acontece todo ano início. E nessa sessão inaugural, o governador ele vai falar sobre a situação do Estado e lá ele vai explicar
as medidas de interesse do governo. Então, essa mensagem do governador, ela ocorre na sessão inaugural em 2 de fevereiro. Isso que vocês têm que gravar, certo? E isso, exceto na primeira sessão, sessão legislativa da legislatura, né? Porque na sessão inaugural, ela realiza, no primeiro dia útil seguinte, a eleição e posse da mesa, entendeu? Primeiro acontece a posse da mesa, depois acontece a sessão inaugural. Então, esses são os pontos que a gente queria deixar para vocês, né? A sessão inaugural ela inicia dia 2 de fevereiro e essa sessão ela inicia com a leitura da mensagem do governador sobre a situação do Amapá e qual a medida que eles vão tomar em relação a essa tal situação, né? Essa primeira sessão legislativa, né? Isso não ocorre na primeira sessão legislativa. Essa sessão inaugural ela ocorre depois do primeiro dia útil. Pode prestar atenção. Primeiro dia útil, o seguinte deve ser dia primeiro, né? Então, feito isso aí, após a eleição da posse da mesa, inicia a sessão inaugural. Então, a gente fecha aqui essa aula, né? Então, na próxima aula, a gente inicia com outro tema, na aula 6. Desde já, obrigado. E qualquer dúvida, vocês podem mandar via WhatsApp para mim sobre o tema. A gente fecha aqui essa aula, né? E qualquer dúvida de vocês podem encaminhar para mim via WhatsApp, que a gente discute. Mais uma aula que está disponível para vocês aí sobre esse tema da Assembleia, que é a votação. Certo, pessoal? Obrigado a todos aí.